Declaro aberta a sessão ordinária número 2241. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior. Ata da sessão ordinária número 2240 de 2025. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Antea Dorn. A senhora presidente primeiramente visitou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2240 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária número 2239 de 2025, bem como a leitura da ata da sessão extraordinária número 790 de 2025. Após, as atas foram colocadas em discussão. Não houve quem quisesse discutir ou retificar as atas. Submetidas à votação, as atas foram aprovadas e assinadas. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Após, foi realizada a leitura da emenda supressiva número 001 de 2025 ao projeto de lei número 007 de 2025, com o intuito de suprimir todas as vagas solicitadas para os cargos de agente administrativo e educador social, e reduzir o número de vagas apenas para o cargo de almoxarife, permanecendo os demais inalterados, bem como a leitura dos pareceres das comissões competentes, apresentando o requerimento número 07 de 2025, de quebra das exigências regimentais para fins de votação do projeto de lei número 07 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal. Feitas todas essas leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Irineu Dias de Paula, Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, solicitou ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis um projeto que visa a revisão da taxa de iluminação pública, bem como a revisão da taxa do lixo e do IPTU progressivo. Por fim, comentou a respeito do projeto de lei número 008 de 2025, que foi aprovado juntamente com a emenda aditiva número 01 de 2025. Primeiramente, a vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, a vereadora relatou os motivos pelo qual foi uma das primeiras a se manifestar contra o projeto de lei 07 de 2025, no qual o Executivo Municipal propõe utilizar o cargo de agente administrativo para substituir a técnica de contabilidade que se encontra em vias de aposentadoria. Porém, trata-se de uma substituição inadequada e tecnicamente equivocada. O cargo de agente administrativo exige apenas nível médio, enquanto o da técnica em contabilidade exige formação técnica específica na área contábil, essencial para garantir a legalidade, qualidade e responsabilidade dos serviços contábeis do município. Essa substituição representa um rebaixamento da qualificação técnica, podendo comprometer a execução das funções que envolvem o uso correto dos recursos públicos. Já no cargo de almoxarife, o Executivo Municipal propõe a criação de 3 novas vagas, o que é desproporcional e sem justificativa real, visto que cidades próximas não possuem nenhum servidor efetivo nessa função, o que demonstra que é possível organizar um almoxarifado sem a necessidade de novos cargos específicos para essa função.
Sendo assim, a criação dessas vagas configura gastos desnecessários sem embasamento técnico. Referente ao cargo de educador social, o mesmo existe desde 2019 e nunca foi ocupado. No momento, propõe-se não somente preencher a vaga, como criar uma segunda vaga. Vale destacar que a real necessidade da atual Secretaria de Assistência Social é uma coordenadora social, que atue na articulação e acompanhamento das ações da rede socioassistencial. Na justificativa para a criação desta segunda vaga para o cargo de educador social, alega-se que seria para o atendimento de crianças, anteriormente realizado por um monitor de oficina, cargo que exige prova prática para demonstrar habilidades manuais específicas, como costura, pintura e outras técnicas artesanais. Embora um educador social possa desenvolver essas atividades, quem nos garante que o profissional nomeado terá de fato as habilidades necessárias, visto que o cargo não exige prova prática e nem assegura que o candidato tenha capacitação para exercer esse tipo de trabalho com as crianças, o que abre margem para nomeações sem o devido preparo técnico, podendo comprometer a qualificação do atendimento ofertado no serviço público, visto que já existe a segunda vaga de educador social criada em 2024. Será que o portal da transparência está transparente? Referente à suposta exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o excelentíssimo senhor prefeito tem alegado que essas alterações seriam frutos de uma cobrança por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Entretanto, foi solicitado que tal cobrança seja apresentada de forma documental, sendo que até o presente momento não houve qualquer envio por parte do Executivo Municipal. Diante disto, cabe a nós questionar se essa cobrança realmente existe, ou se estamos diante de interesses particulares ou acordos políticos internos. Se há uma exigência oficial do Tribunal de Contas, que ela seja apresentada e analisada por essa casa com responsabilidade, pois não podemos aprovar cargos e gastos baseados apenas em justificativas verbais e não documentadas. Reafirmando que a população não pode pagar por compromissos e promessas políticas feitas ao longo do mandato do atual prefeito. Nossa obrigação como representantes legítimos do povo é com a transparência, a legalidade e a boa gestão do dinheiro público. Por fim, a vereadora deixou claro que a emenda não é contrária à valorização do funcionalismo público, mas sim uma forma de garantir que os cargos criados ou preenchidos tenham uma real necessidade para que a administração pública seja eficiente, técnica e voltada para o bem em comum, pedindo aos vereadores que coloquem a mão na consciência, pois estamos lidando com novos cargos. Sabemos que é uma família que estará empregada, mas também se trata da economia do bolso público, pedindo ainda que votem favorável à emenda em respeito ao povo e à função constitucional que exercemos. Após, a senhora presidente passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Em seguida, solicitou que fosse redigida uma indicação à Secretaria de Saúde para saber como está o andamento da contratação de um novo médico para estar fazendo atendimento neste município, pois muitos pacientes estão reclamando pela falta de atendimento, estão indo até o posto e não estão sendo atendidos, devido à alta demanda, que inclusive está sobrecarregando o médico que não está conseguindo fazer as visitas domiciliares aos idosos. Após, solicitou que seja redigida uma indicação ao secretário de Esporte para saber o motivo pelo qual não está acontecendo as atividades com os idosos, pois é algo que ajuda muito além dos mesmos estarem se exercitando, também estão interagindo. Lembrando que amanhã, dia 15 de abril, o pessoal do cartório eleitoral estará realizando atendimento aqui na Câmara a toda a população. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente primeiramente informou que a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro do ano de 2023 está à disposição para recebimento de emendas desde o dia 24 de 3 de 2025. Na data de hoje, completam-se 21 dias corridos, permanecendo à disposição por mais uma semana e também junto à Comissão de Finanças por mais uma semana. Dando continuidade aos trabalhos, a senhora presidente colocou em discussão a votação o requerimento número 07 de 2025 de sua própria autoria, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.
Na sequência, passou-se a discussão da emenda supressiva número 01 de 2025 ao projeto de lei número 07 de 2025, para suprimir todas as vagas solicitadas para os cargos de agente administrativo e educador social, e reduzir o número de vagas apenas para o cargo de almoxarife, permanecendo os demais inalterados. O vereador Eliton Augusto Parazzi Castiglione fez uso da palavra para justificar seu voto contrário à emenda supressiva número 01 de 2025 e para solicitar que fique registrado em ata que, por um equívoco, assinou o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disto, solicitou que o parecer seja retirado, visto que seu voto é contrário à emenda supressiva número 01 de 2025, ao projeto de lei número 07 de 2025. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado interesse em discutir a emenda supressiva número 01 de 2025, a senhora presidente colocou a mesma em votação, sendo aprovada por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários por parte dos vereadores Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Ismael Garcia de Andrade e Dirceu Aparecido Domingos Santos. Logo após a aprovação da emenda supressiva número 01 de 2025, passou-se a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 07 de 2025 com o texto da emenda supressiva número 01 de 2025. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado interesse em discutir o projeto de lei número 07 de 2025, a senhora presidente colocou os mesmos em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentaram suas explicações pessoais em relação à sessão dos vereadores Irineu Dias de Paula, Fernando Vitória Siqueira Zolim e Ismael Garcia de Andrade. Não havendo mais manifestações por parte dos vereadores, a senhora presidente convocou todos os vereadores para uma sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária, para a deliberação do projeto de lei número 07 de 2025 em segundo turno. Após, deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária número 791 de 2025. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Antea Dorne. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão extraordinária número 791 de 2025. Após a abertura dos trabalhos e por se tratar de sessão extraordinária, a senhora presidente passou diretamente à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente apresentou a matéria correspondente à sessão extraordinária. Votação em segundo turno do projeto de lei número 07 de 2025, a qual foi apresentada a emenda supressiva número 01 de 2025 para suprimir todas as vagas solicitadas para os cargos de agente administrativo e educador social e reduzir o número de vagas apenas para o cargo de almoxarife, permanecendo os demais inalterados. Diante da emenda já aprovada, passou-se a discussão em segundo turno do projeto de lei número 07 de 2025 com o texto da emenda supressiva número 01 de 2025. Não havendo nenhum vereador que tenha manifestado interesse em discutir o projeto de lei número 07 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Em discussão as atas. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura.
Peço à vereadora Fernanda que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Indicação número 26 de 2025. Wagner Marques Vieira, vereador que ao final assina, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 133, parágrafo 1, inciso 1 do Regimento Interno, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer o encaminhamento da seguinte indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal. Sugere-se a construção de redutores de velocidade, quebra-molas, em trecho da Avenida Padre Evaldo Feldhaus, localizado ao lado da área de pastagens e da região conhecida como Popular, no início da avenida, para que quem se desloca da Vila Rural em direção à cidade, imediatamente após o término do pavimento sextavado. Requer-se também que a presente indicação seja discutida e votada pelo plenário nos termos do artigo 134, parágrafo 1º do Regimento Interno. Termos em que pede-se deferimento, Guaporema, 28 de abril de 2025. Wagner Marques Vieira, vereador que ao final assina. Ofício números 055 de 2024. Guaporema, 14 de abril de 2025. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei municipal número 09 de 2025, que o referido tem como objetivo fixar as diretrizes para a elaboração do orçamento referente ao exercício financeiro de 2026. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido em que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado, e o mesmo requer a tramitação em caráter de urgência. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Ofício número 059 de 2025. Guaporema, 14 de abril de 2025. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei municipal número 010 de 2025, e o referido tem como objetivo criar o Conselho e Fundo Municipal do Esporte. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado, e o mesmo requer a tramitação em caráter de urgência devido ao cronograma de recursos junto ao Governo do Estado do Paraná. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 009 de 2025. Nobres edis. Com o embasamento legal no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 108, parágrafo 3º, inciso 1 e 4 da Lei Orgânica deste município, apresentamos a esta Casa projeto de lei na qual tem o objetivo de fixar as diretrizes para a elaboração do orçamento referente ao exercício financeiro de 2026. Cabe informar ainda que faz parte desta peça os demonstrativos das metas fiscais propostas para o já mencionado exercício. Apresento também os demonstrativos das metas fiscais para o exercício de 2026 e informo ainda que o município não tem regime próprio de previdência social, assim não apresenta os demonstrativos fiscais referente ao referido regime. Assim, solicitamos a apreciação e, por via de sequência lógica, a aprovação desse conjunto de regras. Projeto de Lei Municipal número 09 de 2025. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e normas da execução financeira para o exercício econômico-financeiro de 2026 e dá outras providências. Preâmbulo. A Câmara Municipal da cidade de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 1, a 4º da Lei Orgânica Municipal do município e sanciona a seguinte lei. Artigo 9º. Artigo 1. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 108, parágrafo 3º, incisos de 1 a 9
da Lei Orgânica Municipal de Guaporema e as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício econômico financeiro do ano de 2026, abrangendo o Poder Executivo, Legislativo e órgãos e entidades da administração direta, compreendendo, dentre outras, 1. As propriedades e metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 4. As disposições relativas à dívida pública municipal. 5. As disposições relativas às despesas do município com o pessoal e encargos sociais. 6. As disposições sobre as alterações na legislação tributária municipal. 7. As disposições finais. Parágrafo 1º. Integram a esta lei os seguintes anexos. 1. Anexo de metas fiscais. 2. Anexos de riscos fiscais. E 3. Demonstrativo de obras em andamento em atendimento no artigo 45, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000 da LRF. Capítulo 1. Das propriedades e metas da administração pública municipal. Artigo 2. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2026 e sua execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com o plano plurianual de 2026 a 2029 e suas alterações, bem como disposto no anexo de suas metas fiscais. Anexo a esta lei desdobradas em Tabela 1. Metas anuais. Tabela 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3. Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4ª. Evolução do patrimônio. Tabela 5ª. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de aditivos. Tabela 6ª. Estimativa e compensação da renúncia da receita. E tabela 7ª. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 1. As tabelas 1 e 2 que integram o capítulo são expressas em valores correspondentes e correntes e constantes. Caso ocorra mudanças no cenário macroeconômico do seu país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto do Executivo. 2. Poderá haver compensação entre as metas estabelecidas para o orçamento fiscal e seguridade social. 3. Para fins de realização da audiência pública prevista nos artigos 9 e 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal, no prazo de 5 dias antes da audiência, relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais. 4. Com base no artigo 65 da Lei Federal 101/00, havendo necessidade, fica chefe do Executivo autorizado a atualizar as metas fixadas na presente lei, por ocasião do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, em virtude da impossibilidade de realizar projeções para o exercício mencionado. 3. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2026, atendida das despesas que constituem obrigações constitucional ou legal do município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, são as constantes desta lei. Parágrafo único. No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos relativos a programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor índice do desenvolvimento humano. Capítulo 2º. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Programa. O instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 2. Atividade. Um instrumento de organização para alcançar o objeto de um programa envolvendo um conjunto de operações que realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. 3. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre à expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo. 4. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Quinto, subtítulo: o menor nível da categoria de programação sendo utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. 6. Unidade orçamentária: o menor nível da classificação institucional agrupado em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação agrupado em órgãos orçamentários, Sétimo, concedente: o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários e. Oitavo, convenente: o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do governo municipal e as entidades privadas com os quais a administração municipal pactue a transferência dos recursos financeiros, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários. Parágrafo 1. As categorias de programação de que se trata essa lei serão identificadas no projeto da lei orçamentária por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que se entrega à portaria número 42, de 14 de abril de 1999 e suas alterações, do Ministério do Orçamento e Gestão. 3. As categorias de programação de que se trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. 4. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código independente da unidade executora. 5. Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. 5. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, mantidas pelo poder público, e encaminharão ao Poder Legislativo o projeto de lei do orçamento para 2025, conforme o estabelecido no artigo 108, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal do município, e artigo 22 e seus incisos e parágrafo único da Lei 4.320 de 64. Artigo 6º. Todos os recursos alocados na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais serão feitos de maneira que se possam propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual poderá trazer em seu bojo a inclusão da programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual de 2026 a 2029, que tenha sido objeto de projetos de lei específica. Artigo 8º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a dispensa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação e seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária e o grupo de natureza de dispensa. Parágrafo 1. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os grupos de natureza de despesa constituem a agregação de elementos de despesas de mesmas características quanto ao objeto de gastos, conforme a seguir discriminados. 1. Pessoal e encargo social. 2. Juros e encargos de dívida. 3. Outras despesas correntes. 4. Investimentos. 5. Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas. E 6. Amortização de dívida. Parágrafo 3º. A reserva de contingência será indicada pelo dígito 9 no que se refere ao grupo de natureza de despesa. Parágrafo 4º. As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação segundo as naturezas da receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas à Seguridade Social. Artigo 9º. Na programação das despesas não poderá ocorrer
1. Fixação de despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente constituída as unidades executoras das mesmas. 2. Inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária. 3. Contemplação de despesas a título de investimentos. Regime de execução especial, com a ressalva dos cargos de calamidade pública nos termos da Constituição Federal. Artigo 10º. O projeto de lei orçamentário que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal será constituído de 1. Texto da lei. 2. Quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, inciso 3º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 3. Anexo dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. 4. Discriminação da legislação da receita e da despesa referente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Artigo 11. A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas. 1. As ações descentralizadas de saúde. 2. A assistência social. 3. As ações de alimentação escolar. 4. Ao pagamento de benefícios do regime geral de previdência para cada categoria do benefício. 5. A concessão de subvenções econômicas a subsídios. 6. Ao pagamento de precatórios judiciais e de débitos judiciais periódicos que constarão da programação das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos. 7. Ao cumprimento de débitos judiciais transitados em julgados considerados de pequeno valor, incluindo os decorrentes de juizados especiais federais. Artigo 12. O Poder Legislativo e os demais órgãos descentralizados encaminharão ao órgão responsável pelo planejamento e de orçamento municipal suas propostas orçamentárias até o dia 15 de agosto de 2025, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei. Artigo 13. O município de Guaporema poderá contribuir mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere para o custeio de despesas de outros entes da Federação, nos termos do contido artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder servidores públicos efetivos do quadro de funcionários do município de Guaporema para atender às demandas de serviços administrativos e operacionais em órgãos e entidades componentes da administração direta e indireta no âmbito dos três poderes. 2. A aplicação do disposto no capítulo deste artigo dar-se-á mediante convênio entre as esferas de governo interessadas. 3. As despesas de salários e encargos oriundos do termo de cessão serão de responsabilidade do município cedente. Artigo 14. A proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 contemplará a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20%, sendo que os mesmos deverão ser apresentados com o mesmo detalhamento da Lei Orçamentária. Artigo 15. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, do valor de R$70 mil, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e outros eventos fiscais imprevistos. Capítulo 3. Das diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e sua alteração. Artigo 16. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2026 e a execução da respectiva lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso à sociedade e todas as informações. Parágrafo único. A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2025 será atuado até nível de elemento. Artigo 17. É vedada a destinação de recursos a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação, e que preencham uma das seguintes condições. 1. Sejam no atendimento direto ao público de forma gratuita e que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistências Sociais, o SINASS. 2. Sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica ou assistencial.
3. Atendam ao disposto no artigo 204 da Constituição Federal, no artigo 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Artigo 18. É vedada a destinação de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, inclusive de receita própria de órgão e entidades da administração pública municipal, para entidades de previdência complementar ao congênere, quando, em desconformidade com o disposto na Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2021. Artigo 19. A Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101 de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se 1. Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento, e 2. Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas. Parágrafo 1. Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com títulos genéricos, inclusive aqueles que tenham constado de leis orçamentárias anteriores. Parágrafo 2º. Serão entendidos como projetos ou subtítulos de projetos em andamento aqueles que constantes ou não da proposta, cuja execução financeira até dia 30 de junho de 2025 ultrapassem 20% do seu custo total estimado. Artigo 20. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário, financeiro, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do capítulo. Artigo 21. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto no artigo 167, inciso 11, de 194, 195, 196, 200, 201, 203, 204 e 212 do parágrafo 4º da Constituição Federal e contará, entre outros, com recursos provenientes: 1. Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a que se trata no artigo 212, parágrafo 5º, e as destinadas por lei às despesas do orçamento fiscal. 2. Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do município. 3. Do orçamento fiscal. E 4. Das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas dos órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram exclusivamente este orçamento. Parágrafo 1. A destinação dos recursos para atender às despesas com as ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da centralização. Parágrafo 2º. As receitas de que trata o inciso 4º deverão ser classificadas como receitas da Seguridade Social. Artigo 22. O orçamento da Seguridade Social contemplará a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Artigo 23. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definida no artigo 4º, parágrafo 1º desta lei, inclusive os títulos descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos e modalidade de aplicação. Parágrafo 1º. Poderá ainda, na execução orçamentária de 2026, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra,
ou de um órgão para o outro, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal e efetuar remanejamento e compensação entre as fontes e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de créditos adicionais que utilizarem como recurso o cancelamento de dotações e até mesmo limite no artigo 14. Parágrafo 2º. Poderão ser atualizados os valores orçamentários para o exercício financeiro de 2026 a partir do mês de outubro de 2025, utilizando o índice de preços ao consumidor amplo, acumulado dos últimos 12 meses. Artigo 24. Fica o Poder do Executivo nos termos do inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal e artigo 7º, 42, inciso 1, do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964, autorizados a abrir crédito adicional superávit financeiro por fonte de recursos. Parágrafo 3º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por fonte de recursos em 31 de dezembro de 2025. Parágrafo 4º. Ficam excluídos do limite fixado no artigo 14 desta lei os créditos passivos no capítulo deste artigo. Artigo 25. A Procuradoria Jurídica do Município, sem prejuízo do envio das relações de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda até 31 de julho do corrente a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2026, nos termos do artigo 100, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88, discriminada por órgão da administração direta e autarquias, especificando a. Número e data do ajuizamento da ação originária, b. Tipo do precatório, c. Tipo da causa julgada, d. Data da atuação do precatório, e. Nome do beneficiário, f. Valor do precatório a ser pago e d. Data do trânsito em ser julgado. Senhora Presidente, passo a leitura para algum dos meus colegas. Algum vereador quer fazer a leitura? Capítulo 4º. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 26. A lei orçamentária garantirá para pagamento das despesas decorrentes de débito refinanciado, inclusive com a Previdência Social, custeio de operações e de pessoal com os devidos encargos sociais, pagamento de amortizações e demais encargos da dívida, contrapartida de operação de crédito, precatórios judiciais. 5º. Investimento. Artigo 27. O projeto de lei orçamentária poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operação de crédito, respeitando os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal. Parágrafo único. A lei orçamentária anual deverá conter demonstrativo especificando, por operação de crédito, as dotações em nível de projeto e atividade financiado por esse recurso. Artigo 28. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operação de crédito por antecipação de receita, desde que observando o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000. Capítulo 5º. Das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargo social. Artigo 29. No exercício financeiro de 2026, a despesa com o pessoal dos Poder Executivo e Legislativo observarão a disposição contida
no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar de número 101/2000. Artigo 30. Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, será adotada as medidas que trata os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, preservando os servidores da área da saúde, educação e assistência social. Artigo 31. Se as despesas de pessoal atingir o nível de que trata do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a contratação de hora extra se restringirá a executivo e legislativo, cujo percentual será definido em lei específica. Parágrafo único. Fica também autorizado o Poder Executivo, por meio do concurso público e teste seletiva, realizar contratações para o cargo efetivo em emprego público, desde que haja dotação orçamentária. Artigo 33. O dispositivo no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar de número 101/2000 aplica-se exclusivamente para fim de cálculo do limite das despesas total com o pessoal, independente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do capítulo 1. O serviço expressamente apontado pela Lei de Licitação e Contrato Administrativo da Lei número 8.666/93, com clareza e especificação do objeto de contratação. 2. Os contratos de terceirização em que a administração não especifique a quantia ou especificação dos funcionários, salvo se necessário a caracterização do objeto, bem como não esteja caracterizado qualquer subordinação, vinculação ou pessoalidade entre a administração pública e os funcionários da contratada. 3. As contratações temporárias eventuais de curtíssima duração e com objeto bem específico, que não caracteriza atividade de caráter permanente da administração. Capítulo 6. Das disposições sobre alterações na legislação tributária municipal. Artigo 34. A estimativa da receita que constará no projeto de lei orçamentária para o exercício de 2026 contemplará medida de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vista à expansão de base de tributação e, consequência, aumento da receita própria. Artigo 35. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração adicionamento o impacto de alteração na legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte e justa distribuição de renda, com destaque para: primeiro, atualização da planta genérica de valores do município. 2. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e território urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, desconto, isenção exclusiva com a relação e progressividade desse imposto.
3. Revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites da zona urbana municipal. 4. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. 5. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão intervivos e de bens imóveis e de direitos reais sobre os imóveis. 6. Instituição de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 7. Revisão da legislação sobre a taxa pelo exercício do poder de polícia. 8. Revisão da inserção do tributo municipal para manter o interesse público e justiça fiscal. Artigo 36. O imposto sobre propriedade predial territorial urbano, IPTU, e as taxas que compõem o mesmo carnê para o exercício financeiro de 2026 poderá ter um desconto até 5% do valor lançado para o pagamento à vista. Capítulo 7 das disposições finais. O artigo 37. As entidades privadas beneficiadas com recurso público ao qualquer tipo submete-se à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de meta e objetivo para as quais receberão os recursos. Artigo 38. Essa lei, em entendimento ao dispositivo inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar de número 101 de 2000, anexo risco fiscal. Artigo 39. Será publicado junto com o relatório resumido execução orçamentária referente ao sexto bimestre do exercício financeiro de 2025, demonstrando do superávit financeiro de cada fonte de recurso apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025. Parágrafo único. No caso de receita vinculada ao demonstrativo, deverá identificar respectiva unidade orçamentária. Artigo 40. Na execução do orçamentário, deverá ser evidenciada a despesa com o cargo em comissão e subelemento específico. Artigo 41. É vedado consignar a lei orçamentária de crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Artigo 42. O Poder Executivo realizar estudo visando a definição de sistema de controle de custo e avaliação de resultado das ações de governo. Parágrafo único. A alocação de recursos de receita orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária, responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o curso das ações, propiciar a correta avaliação do resultado. Artigo 43. Para o efeito do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, entende-se como despesa irrelevante para fim do parágrafo 3º aquela cujo valor não ultrapassa para os bens e serviços o limite do artigo 5º, inciso 2 da Lei 141/33/2021. Parágrafo único. Para efeito do capítulo deste artigo, considerando-se irrelevante as despesas realizadas anualmente até o valor de 12.545,11 no caso de aquisição de bens ou prestação de serviço e de 125.451,11
R$ 1,15, no caso de realização de obra pública ou serviço de engenharia. Artigo 44. Como critério para limitação de empenho no cumprimento das metas fiscais, se fará de forma proporcional o montante do recurso alocado para atendimento de despesa de custeio, êxito pessoal, encargo social e dívida pública, investimento de cada poder. Parágrafo 1º. Da ocorrência do disposto no artigo desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um a tomar indisponível para empenho e movimentação financeira. Parágrafo 2º. O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculado na forma do capítulo, caberão os respectivos órgãos na limitação de empenho e movimentação financeira. Artigo 45. Até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar de número 101/2000. Artigo 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no projeto de lei, o plano plurianual e diretriz orçamentária, orçamento anual ao crédito adicional, enquanto não iniciada a votação no tocante à parte cuja alteração a proposta. Artigo 47. Fica ao Poder Executivo autorizar, executar em cada mês 1 a 12 avos da proposta orçamentária para 2026, se até o início do exercício financeiro não haver aprovação do orçamento. Artigo 48. Essa lei entra em vigor a partir do dia 1 de 2026, revogando a disposição em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Ao 9 dia do mês de abril do ano de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Bom, o anexo vai estar aqui disponível na Câmara Municipal, tanto para os munícipes quanto para os demais vereadores, mas aqui lerei os únicos dois que têm renúncia de receita, que é do Código 46, Tributo IPTU, modalidade Outros Benefícios, setores, programas e beneficiário é a administração, e a renúncia de receita prevista em 2026 é R$ 11.112, de 2027 R$ 13.335 e de 2028 é de R$ 16.001 e a compensação é por desconto por pagamento antecipado. E o outro é Código 88, Tributo, Taxas, Modalidade, Outros Benefícios, Setores, Programas e Beneficiário é a administração, e a renúncia de receita prevista em 2026 é de R$ 12.687, de 2027 é de R$ 15.225 e em 2028 é de R$ 18.269. E a compensação é desconto por pagamento antecipado. O total ficaria em 2026 de R$ 23.799, 2027 de R$ 28.560 e em 2028 de R$ 34.270. E a evolução do patrimônio líquido. O patrimônio líquido em 2024 era de R$ 42.335.409,03.
E em 2023 era de R$ 29.813.462,02. E em 2022 foi de R$ 24.415.347,83. Justificativa do projeto de lei de 10 de 2025. No pleno exercício de suas atribuições legais, o prefeito municipal de Guaporema, Paraná, encaminha para a apresentação desta colenda Casa de Leis o anexo do projeto de lei número 010 de 2025, no qual cria o Conselho Municipal de Esporte e o Fundo Municipal de Esporte. A criação do Conselho Municipal de Esporte e a criação do fundo representam um relevante avanço e permitirá que importantes ações em nosso município. Para dar seguimento ao recebimento dos selos Ouro e Plus advindos da Secretaria de Estado do Esporte, no qual o programa Esporte que Queremos pede, o município poderá solicitar recursos para melhorias esportivas, construções, adequações e etc., no qual poderão ser recebidos através da criação deste fundo. Desta forma, considerando a existência de interesse público devidamente justificado, estou certo de que a presente proposição merecerá a melhor acolhida por parte desta Casa Legislativa. Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelentíssima e aos ilustres pares votos de estima e consideração. Guaporema, 14 de abril de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10 de 2025. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Esporte. O prefeito do município de Guaporema, Estado do Paraná, Gilberto Castiglione, no uso de suas atribuições legais, apresenta a esta colenda Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Da criação do Conselho Municipal. Artigo 1. Fica criado o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Esporte. Artigo 2. O Conselho Municipal de Esporte é um órgão colegiado normativo, deliberado e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Esporte tem por finalidade auxiliar na organização do esporte, na consolidação de políticas públicas e na melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do esporte municipal. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Esporte tem a seguinte estrutura: 1. Plenário. 2. Mesa diretora. 3. Secretaria Executiva. Artigo 5º. Ao Conselho Municipal de Esporte compete 1. Cooperar com o Conselho Estadual de Desporto e com os órgãos federais e estaduais incumbidos da execução das políticas do esporte. 2. Adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do incremento da prática do esporte e de atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e o bem-estar do cidadão, observando o cumprimento dos princípios e normas legais. 3. Fornecer, quando solicitados, o auxílio e informações ao poder público e à comunidade quanto a programas e projetos que visem a melhoria da prática de atividades físicas e do esporte do município. 4. Opinar, quando consultado, sobre a concessão de auxílios e recursos financeiros às entidades e associações esportivas sediadas no município. 5. Zelar pela memória do esporte. 6. Contribuir para a formulação da política de integração entre o esporte, a saúde, a educação, a defesa social e o turismo, visando potencializar benefícios sociais gerados pela prática de atividade física e esportiva. 7. Acompanhar, a partir de análises orçamentárias, entre outras, que se façam necessárias, a gestão de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esporte, bem como avaliar os ganhos sociais obtidos. 8. Realizar os esforços necessários ao esclarecimento de dúvidas quanto à correta utilização, por parte das entidades beneficiárias, de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esporte. 9. Elaborar e aprovar em reunião plenária o regimento interno do Conselho. 10. Orientar para o cumprimento das leis federal e estadual do esporte, cumprindo com os critérios por elas estabelecidos e para o bom uso dos recursos do Fundo do Esporte. Artigo 6º. O regimento interno do Conselho Municipal de Esporte disporá sobre a competência do plenário, da mesa diretora e da secretaria executiva. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Esporte compõe-se dos seguintes membros e suplentes. 1. 2 representantes da Secretaria de Educação e Cultura. 2. 2 representantes da Secretaria de Esportes. 3. 2 representantes das Secretarias de Saúde e Assistência Social. 4.
2 representantes da feira do produtor. 5º, 2 representantes do comércio local. 6º, 2 representantes dos usuários. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades de que tratam os incisos 1 e 2 indicarão seus representantes à Secretaria Municipal de Esporte para posterior designação do prefeito municipal. Parágrafo 2º. As funções dos membros do Conselho Municipal de Esporte e de membros de suas comissões são consideradas serviços públicos relevantes e não lhes cabendo qualquer remuneração. Parágrafo 3º. Representante do poder público ou de entidade da sociedade civil poderá ser substituído a qualquer tempo por nova indicação do representado. Parágrafo 4º. Os representantes do Conselho Municipal de Esporte seguirão a sistemática de verticalização, a exemplo do Conselho Estadual do Esporte. Artigo 8º. A mesa diretora do Conselho será eleita por meio de votação secreta ou por aclamação, tendo necessariamente presidente, secretário ou chefe do Departamento do Esporte. Artigo 9º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Esporte é de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. O membro do Conselho que deixar de comparecer sem justificativa a 2 sessões consecutivas ou a metade das sessões plenárias realizadas no período de 1 ano perderá o seu mandato. Artigo 10º. O Conselho Municipal do Esporte irá se reunir a cada 120 dias e extraordinariamente por convocação da mesa diretora ou da maioria dos conselheiros. Artigo 11. As deliberações do Conselho serão tomadas pelo voto da maioria dos conselheiros presentes às sessões, cabendo ao presidente o voto de qualidade. Parágrafo único. As sessões do Conselho serão instaladas com a presença mínima de 3 conselheiros. Artigo 12. Das sessões do Conselho serão lavradas as atas assinadas pelos presentes e pelo secretário executivo. Artigo 13. O Conselho Municipal de Esporte poderá constituir comissões integradas por, no mínimo, um dos seus membros e por profissionais de notório saber ou representantes de órgãos e entidades diretamente relacionadas com o tema. Parágrafo único. Cabe à presidência do Conselho estabelecer a composição das comissões, bem como convidar profissionais ou órgãos e entidades a indicarem seus representantes. Artigo 14. Compete ao presidente do Conselho: 1. Convocar as reuniões do Conselho, dando ciência aos seus membros. 2. Organizar a ordem do dia das reuniões. 3. Abrir, prorrogar, presidir, encerrar e suspender as reuniões do Conselho. 4. Representar o Conselho ou delegar poderes aos seus membros para que façam essa representação. 5. Coordenar os trabalhos durante as reuniões. 6. Conhecer as justificativas de ausência dos membros do Conselho. 7. Propor ao Conselho as alterações necessárias em face do regimento interno. Artigo 15. A Secretaria Executiva será exercida por servidor da Secretaria Municipal, responsável pela área do esporte, especialmente designado para tal função. Artigo 16. No prazo de 90 dias, contatados da data da publicação desse decreto, o Conselho aprovará o seu regimento interno. Artigo 17. Para a consecução de suas finalidades, o Conselho Municipal de Esporte articular-se-á com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais. Artigo 18. As despesas de funcionamento do Conselho Municipal de Esporte correrão à conta do orçamento do Departamento Municipal de Esporte mediante a aprovação deste diretor municipal. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a abrir créditos adicionais e especiais no orçamento geral do município para atender às despesas com a criação do Conselho Municipal de Esporte. Artigo 2º. Do Fundo Municipal de Esporte. Artigo 20. Fica instituído o Fundo Municipal do Esporte de Guaporé, Paraná, com o objetivo principal de financiar e apoiar projetos, programas e ações relacionados ao esporte e lazer do município. Artigo 21. O Fundo Municipal de Esporte ficará vinculado à Secretaria Municipal de Esportes, sendo regido pelas normas gerais de procedimentos relativos à operacionalização dos fundos. Artigo 22. Constituirão recursos do Fundo Municipal de Esporte: 1. Auxílios, contribuições, subvenções, transferências e participações em convênio e ajustes. 2. Doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 3.
Produto de operação de crédito. 4. Rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária provenientes das aplicações de seus recursos. 5. Resultado de convênios contratados e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 6. Transferências ordinárias e extraordinárias do município, oriundas do Estado ou da União, na forma de lei. 7. Dotações orçamentárias próprias do município, garantidas através dos recursos previstos no Orçamento Geral do município, sem prejuízo aos recursos necessários ao bom andamento da Secretaria de Esportes. 8. Recursos oriundos de incentivos fiscais, especificamente os designados para o esporte. 9. Recursos da arrecadação dos preços públicos cobrados pela utilização de equipamentos públicos municipais, administrados pela Secretaria de Esporte. 10. Arrecadações referentes aos ingressos e taxas cobrados em eventos públicos promovidos pela Secretaria de Esportes. 11. Arrecadação resultante de aluguel de espaços destinados à publicidade comercial em espaços próprios municipais ou eventos administrados pela Secretaria de Esportes. 12. Repasses do Governo Federal e do Governo do Estado do Paraná. 13. Outros recursos, créditos e ativos financeiros adicionais ou extraordinários que, por sua natureza, lhe possam ser destinados. Parágrafo único. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no município. Artigo 23. O Fundo Municipal para o Esporte será administrado pela Secretaria responsável pela gestão do esporte no município, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de Esporte. Artigo 24. Os recursos do Fundo Municipal serão aplicados nas execuções de projetos e atividades que visem: 1. Esporte educacional. 2. Esportes de participação. 3. Esportes de rendimentos em jogos municipais, campeonatos e torneios regionais, nacionais e internacionais, apoiando atletas e equipes desde que convocadas pelas respectivas entidades desportivas. 4. Capacitação de recursos humanos, cientistas desportivos, professores de educação física e técnicos em esportes. 5. Treinamento técnico e subsídios para a formação de atletas amadores. 6. Subsídios para transporte e estadia de atletas e equipes quando classificados em representação do município de Guaporema, Paraná, ou em competições organizadas por associações, federações e confederações das modalidades esportivas e que tenha caráter classificatório. 7. Programas para reabilitação de deficientes físicos, mentais e sensoriais, através da prática de modalidades desportivas tecnicamente adequadas para este fim. 8. Apoio a projetos de pesquisa, documentação, informação e divulgação. 9. Custeio a construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas de lazer. 10. Premiações em eventos desportivos, recreativos e de lazer. 11. Subvenção a entidades sem fins lucrativos a atletas não profissionais. 12. Apoio a viagens e doação de materiais para atletas carentes. 13. Custeio a produção de eventos esportivos e de lazer. Parágrafo 1. É vedada a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Esporte a qualquer título em programas, projetos ou atividades ligadas direta ou indiretamente ao desporto profissional e atividades de lazer com resultado financeiro favorável a empresas privadas. Parágrafo 2º. O material permanente obtido com recursos do Fundo Municipal de Esporte incorporar-se-á ao patrimônio do município de Guaporema, Paraná, ficando sob a administração da Secretaria de Esportes. Artigo 25. Poderão receber recursos do Fundo Municipal de Esporte: 1. A Secretaria de Esportes para a execução de projetos esportivos e de lazer previstos nas ações contidas no PPA, LDO e LOA. 2. Entidades esportivas e de lazer assistenciais sem fins lucrativos incluídas no Cadastro Municipal do Esporte e Lazer. 3. Atletas cadastrados que detenham resultados significativos em competições, passando a representar o município até o limite financeiro disponível no Fundo Municipal de Esporte e desde que treinem e residam no município de Guaporema, Paraná, há pelo menos um ano ininterrupto. 4. Atletas convocados em período de treinamento
Quinto, comissão técnica convocada pelo diretor municipal de Esporte e Lazer até o limite financeiro disponível e com um prazo máximo de 120 dias de duração. E parágrafo 1º, a liberação de recursos deverá prever o número de parcelas e valor para cada projeto destinado, respeitando-se o saldo necessário ao seu cumprimento. Parágrafo 2º, mediante justificativa plausível, o Conselho Municipal de Esporte poderá solicitar o cessamento imediato dos repasses anteriormente aprovados. Artigo 26. O Fundo Municipal de Esportes destinará, dentre suas receitas, quando não determinadas por patrocinadores, o seguinte destino: 1. 15% para a manutenção do programa Bolsa Atleta e ao custeio de comissão técnica, atletas e equipes em representação do município em competições, eventos, reuniões e demais atos oficiais ligados ao esporte e lazer. 2. 15% para a aquisição de materiais para o uso próprio da Secretaria de Esporte e para a doação de materiais esportivos. 3. 15% para a manutenção dos equipamentos públicos de esporte e lazer. 10% para a implementação de novos equipamentos de esporte e lazer. 15% de apoio a entidades esportivas sediadas no município sem fins lucrativos e a projetos esportivos de lazer. E 30% para custeio de eventos esportivos e de lazer. Parágrafo 1º. Nas condições acima descritas, os recursos poderão ser acrescidos com recursos oriundos do orçamento próprio da Secretaria de Esportes, como forma de aproveitamento da viabilização das ações de esporte e lazer do município. Parágrafo 2º. Se atingidos os objetivos anuais propostos, os valores remanescentes no Fundo Municipal de Esporte poderão ser aproveitados conforme conveniência da Secretaria Municipal de Esportes, desde que seja aprovado pelo Conselho Municipal de Esporte. Artigo 27. A destinação dos recursos será pautada pelo saldo oriundo do mês anterior à reunião da comissão que determinará o apoio a projetos de entidades e atletas, excluindo-se os valores já comprometidos em aprovações anteriores e observados aos limites definidos no artigo anterior. Artigo 28. Serão financiadas com recursos do Fundo Municipal de Esportes as seguintes áreas: 1. Recreação. 2. Lazer para a comunidade. 3. Competições esportivas. 4. Atendimento desportivo para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosas. 5. Reestruturação de ginásios, quadras poliesportivas, canchas de areia e centros esportivos. 6. Esportes de rendimento. 7. Construção de praças, parques e equipamentos esportivos em geral. 8. Apoio para cursos, eventos e congressos na área esportiva. 9. Aquisição de material lúdico esportivo para consumo e doações. 10. Apoio a atletas ou equipes locais que destaquem em âmbito estadual, nacional ou internacional. Artigo 29. O funcionamento e a administração do Fundo Municipal de Esportes serão objetos de regulamentação pelo Executivo Municipal. Artigo 30. Compete ao Conselho Municipal de Esporte estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação para os recursos do fundo por meio do Plano de Ação e Aplicação, em conformidade com a Política Municipal do Esporte. Artigo 31. Compete ao Conselho Municipal de Esporte proceder à fiscalização de execução do Fundo Municipal para o Esporte. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Esporte estabelecerá os critérios de controle e fiscalização das atividades, bem como as diretrizes para tomada, apreciação e aprovação das contas do Fundo Municipal para o Esporte. Artigo 32. A Secretaria responsável pela gestão do esporte do município prestará contas ao Conselho Municipal do Esporte sobre o Fundo Municipal para o Esporte e dará vistas e prestará informações quando for solicitado pelo Conselho. Artigo 33. A prestação de contas deverá ser submetida à apreciação do Conselho Municipal do Esporte. Artigo 34. Para a implantação e funcionamento do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial. Artigo 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 36. Revogam-se as disposições em contrário. Guaporema, Paraná, 14 de abril de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal de Guaporema. Vereadores inscritos,
Vereador Irineu. Senhora Presidente e demais pessoas aqui presentes e o público que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidenta, como é de conhecimento dessa casa, no dia 15 a gente esteve na capital, eu e o prefeito juntamente lá na Sanepar, e aonde a gente teve a reunião com o presidente lá, e com isso eu queria assim dizer que creio que vai ser resolvido a questão de Guaporema, do reservatório e da pressão, segundo as informações do presidente lá, que foi bem, explicou bem para nós, e já ficou certo no dia 22, e no dia 22 o pessoal já esteve aqui, colocaram os aparelhos para ver a competência, se vai colocar uma bomba ou reservatório, e assim nós vamos ter a solução desse problema o mais rápido possível. Então, queria aqui dizer assim, em nome dessa Casa de Lei, que a gente foi bem atendido por presidente, queria que fosse enviado um ofício a ele, parabenizando pelo atendimento em nome dessa Casa de Lei, juntamente com o prefeito. Queria também, aqui foi citado na reunião passada do vereador Hélito, sobre as comissões. Eu creio, é uma preposição, eu creio assim, que a senhora presidente poderia, não sei, aí fica a critério, de adquirir um livro ata para as comissões, e realmente assim a gente faz a ideia do vereador de fazer mesmo a reunião das comissões, e que faça esse livro ata, e a gente, os que faz parte das comissões, e assim assina esse livro ata. Era o que eu tenho dito. Vereadora Fernanda. Boa noite, senhora presidente, colegas parlamentares, nossos queridos advogados, Jaqueline Thiago, população que aqui nos assiste e os que estão de forma remota. Bom, primeiramente eu gostaria de começar aqui falando sobre sábado, né? Sábado teve nosso torneio, nosso jogo dos idosos, e gostaria primeiramente de parabenizar a todos os idosos que eles sabem que tem o meu coração. Estivemos lá na quadra, a população esteve presente, foi lindo, a apresentação da fanfarra foi linda, é de arrepiar, né? Parabéns ao professor PT, ou José Carlos, também a participação, né, de todos os municípios que vieram aqui, e eu só tenho a elogiar os nossos idosos pela disposição. Infelizmente também ficamos apenas com uma medalha, mas tem aquela responsabilidade de jogar em casa, né? Jogar em casa é muito mais difícil, tem aquela responsa. O almoço também preparado pela Maria, a carne que foi assada ali pelo secretário Denilson, e todos os outros, né? Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque foi muita gente que colaborou. E o Didi que foi lá até homenageado, né, Didi? Levou a medalha para casa, e é isso aí. Foi linda a participação. Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar. Aquela quadra, ela é de quem? Ela é do município ou é da escola? Acho que já está na hora de Guaporema ir atrás de um ginásio, hein? E eu jogo essa responsabilidade tanto para o executivo quanto para o legislativo. Acho que a gente pode ir em busca de um ginásio de esportes, né? Ficou tudo muito apertadinho ali. O tempo inteiro, né, quem participou, quem esteve lá durante o dia, viu que o tempo inteiro a comissão dos nossos juízes pedia para que as pessoas não passassem atrás das quadras, porque foram 2 quadras na horizontal, então ficou bem apertadinho, e tinha muita gente, então
fica aí o apelo, né, para o nosso ginásio. Precisamos muito. Tanto é que agora nós vamos provavelmente ter o conselho, né, o Fundo Municipal do Esporte, e não adianta nada a gente ter conselho e não ter um local adequado para fazer esses esportes, o lazer e tudo mais. Então fica aqui o meu apelo, né, para conseguirmos ir em busca de um ginásio o quanto antes. E é isso. E mais uma vez parabenizar os meus idosos queridos. E amanhã tem treino, hein? Espero. É bom mesmo. Espero que também a população que tenha assistido os jogos ali, a competição, tenha tocado ali no coração. E vamos lá, galera. Se tiver mais de 60 anos, vai jogar. É muito bom. Quem começou uma vez não vai querer mais parar. Eu tenho certeza disso. Era o que eu tinha. Obrigada. Passo a presidência para o meu vice para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos, vereadores, os advogados Jaqueline, Dr. Tiago, a todos que nos assistem pela rede social e os que estão presentes aqui. Eu venho aqui também, como a Fernanda falou, parabenizar os idosos pela competição aí que teve sábado e o prefeito também, o secretário de esporte, né, pela etapa aí do campeonato regional dentro da terceira idade, onde sábado tivemos aqui no nosso município. E é muito gratificante e prazeroso a gente participar e ver a alegria estampada no rosto deles por estarem ali participando, né, a interação que eles têm uns com os outros. A competição, o prazer deles estar ali competindo é muito bonito de se ver. E já aproveitando, né, que a gente já pode observar que a gente não tem um local adequado aí para tal suporte, né, que já teve realizado aí um local muito pequeno. E já deixo aqui o convite aos vereadores para nos organizarmos aí até a capital, atrás de recursos aí para tão sonhada ginásio de esporte aí para o nosso município, que com certeza é de grande valia aí, muitos, não só os idosos, mas muitos adolescentes aí que participam dos jogos e não tem aonde estar treinando em tempo de chuva, quando o campo não está aberto, né? E já aproveito também pedir um ofício de urgência, no caso, ao chefe de gabinete, para que seja feito aí o hasteamento da bandeira do Brasil na nossa praça, Antônio Barranco Garcia, visto que final de semana já temos aí a festa do nosso padroeiro São José, e que tem aí a bandeira hasteada aí para dar um visual diferente aí na nossa praça, para acolher, né, as visitas aí que venham prestigiar na nossa festa, e já deixar o convite feito aí para todos os munícipes, né, e a região vir aí a prestigiar a nossa festa. Obrigada. Passo a presidência para a Silmara. Como não há mais vereadores inscritos, eu passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia temos a indicação do vereador Wagner sobre a construção aí de redutores de velocidade na Avenida Padre Valdo Feudals, e a palavra está livre. Coloco a mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Temos também o projeto de lei número 09, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e normas de execução financeira para o exercício econômico de 2025. E o projeto de lei número 10, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Esporte. Eu passo os projetos para as comissões, onde no artigo 191 diz que o projeto será distribuído em avulsos e remetido imediatamente às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos para os devidos pareceres. Sendo o que tinha para a ordem do dia, passo a sessão para as explicações pessoais, a palavra está livre. Concedida, vereador Irineu.
senhora presidente e demais pessoas, as minhas explicações pessoais. Quero aqui também dizer à senhora presidenta, que acabou de falar, então, que assim que possível, eu creio que já providencia o livro ata e assim as comissões para poder já marcar um dia, não sei quando, aí para a gente se reunir e fazer a coisa como o vereador surgiu, dentro das normalidades. Quero também dizer aqui sobre o projeto da vereadora que pediu a senhora presidenta e a Fernanda do ginásio de esporte. Creio sim, segundo eu não me lembro, mas parece que já teve um projeto aprovado, não sei como que está esse projeto do ginásio de esporte, que isso foi, segundo a gente ouve falar, foi da outra administração. Não sei se tem continuidade ou não tem, como que está. Então, mas eu acho também, nós temos sim que preocupar sim, mas eu estou aqui também dizer sobre as casas populares. A gente já teve com o prefeito, se eu não me engano, até o prefeito estava para a capital já vendo isso, mas a nossa preocupação, para ter casa, nós temos que ter terreno. E também sobre a geração de emprego. Nós não temos que ficar aqui só fazendo, pedindo, mas nós temos que pedir sim, mas dar todo o apoio, tudo, mas e também sair do conformismo daqui e ir buscar mesmo o recurso. Sobre os barracão também, para os pessoal que está aí tanto precisando. Então, ou ver há condições, e a gente sabe que não é num dia para noite, mas tem que ter projeto, tem que ter. Então, assim, e creio assim que todos nós tem a preocupação, tem boa fala, tem bom projeto, mas nós que tem que ter a união aqui e conversar e tudo e ir mesmo buscar. Senão, só ficar, só falar, mas eu creio que alguém tem que ceder. E se tiver de ceder, eu estou à disposição para ceder, estou à disposição em qualquer momento para ouvir e também para contribuir. Tenho dito. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Posso fazer do meu lugar? Pode. Bom, a respeito da bandeira que a senhora presidente falou, também fica aqui o questionamento. Cadê os tambores de lixo? A nossa praça tem poucos tambores de lixo espalhados por ela. Provavelmente para a festa irão colocar, né? Só que nós precisamos de algo mais duradouro também, porque nós sabemos que tem uma galera aí que pode até roubar, pode danificar esses lixos que são ainda daquele modelo de plástico, né? Então, tem aí outras cidades nos nossos arredores aqui que adotaram alguns lixos de alumínio, de ferro. Poderia ser uma ideia. Então, organizar isso para a nossa festa. Também fica aqui o apelo para que alguns dos nossos munícipes aí que têm vontade de trabalhar na festa, mas acha que precisa ser chamado, gente, toda ajuda é bem-vinda, tá? A cozinha precisa, o churrasco precisa, a limpeza acontecerá no dia 1º de maio. Então, precisamos de pessoas para irem lá ajudar a limpar. Tudo. O pessoal do lixo lá no dia da festa que trabalha. Então, se você tem aquela vontade, mas tem aquela vergonhinha, não tenha. Nós precisamos de ajuda, tá? E acho que sobre as comissões, né? Eu gostaria muito de participar. Sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, então estou à disposição. Se tiver as comissões, eu serei a primeira a participar. E que todos venham, né? Não adianta a gente só falar e chegar na hora ficar faltando e não comparecer e por aí vai. Então, que tenhamos as possíveis reuniões de comissão e que todos os vereadores estejam presentes que fazem parte das comissões. É isso que eu tinha. A palavra continua livre. Como nenhum vereador quer mais
fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada.